Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai resolver a questão 103 da prova de Química do Enem 2021. Tá? Uma questão bem interessante aqui para a gente ver, né? Então, vamos lá. Ele falou o seguinte: um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era de 100 miligramas de ácido acetil salicílico, tá? Por comprimido, né? A gente não vai precisar calcular nada aqui, tá, pessoal? É muito mais simples do que isso, né? Então, mas vamos se atentar a esses dados que ele deu aqui. Então, 100 miligramas de ácido acetil salicílico a cada comprimido, que é o princípio ativo cuja estrutura está apresentada na figura. Esse aqui é o ácido acetil salicílico. Além do amido e da celulose, componentes inertes, né? Então ele está falando que isso aqui não reage, isso aqui também não vai reagir com os testes que ele fez lá, né? Técnico de laboratório. Daí vamos lá, o técnico realizou os seguintes testes, né? Então, primeiro, obtenção da massa do comprimido, tá? Segundo, medição da densidade do comprimido. Terceiro, verificação do pH com papel indicador. Quarto, determinação da temperatura de fusão do comprimido. E 5, titulação com a solução de hidróxido de sódio, NaOH. Daí ele pede o seguinte: após a realização dos testes, todos esses testes aqui, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40%. Claro, aqui a gente está falando de uma questão de estequiometria com rendimento, né? Um rendimento de 40% ali, né? E aí ele pergunta: o teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número, daí tem a numeração aqui. Veja só, aqui está na cara que vai ser a titulação. Por quê? Quando a gente tem a titulação, né, para a galera do segundo ano aí do ensino médio, que estudou titulação, na titulação, através do volume conhecido, né, e da concentração conhecida, né, de uma reação, a gente consegue calcular uma outra concentração a partir do volume que vai pingar ali, né, que tem o ponto de viragem, né, a gente consegue fazer alguns cálculos para calcular a concentração que está ali na amostra. No caso, seria uma amostra padrão, né, que a gente chama, que seria uma amostra conhecida, que seria o que a gente chama de titulante, né? Seria isso aqui, ó. Seria o NaOH, seria nosso titulante, tá? E a amostra desconhecida que a gente tem aqui, que seria o titulado, né? Que é o que a gente quer saber. A gente quer saber qual que é a concentração que tem desse cara aqui. Porque fica bem evidente que é a quinta, né? E portanto a letra E. Porque veja só, aqui eu tenho um ácido carboxílico, né? A gente sabe que o ácido carboxílico, pessoal do terceirão aí, é um ácido. Obviamente, como o nome já diz, né? Isso aqui é um ácido carboxílico, né? Então esse ácido carboxílico ele vai reagir com a base aqui, com o hidróxido de sódio, né? Uma reação de neutralização ali, né? E através dessa reação de neutralização a gente consegue calcular, né, a massa, né, e ainda mais precisamente o rendimento que teve essa reação, né? Por que não é os outros, né? Primeiro, a obtenção da massa do comprimido. Com a massa a gente até consegue calcular o rendimento, mas a gente precisa de outros dados aqui, não é só isso, né? A medição da densidade a gente consegue calcular, né, a massa e o volume, tá? Mas não o rendimento. Precisaria de outros dados para conseguir achar esse rendimento aí. A verificação do pH aí não tem nada a ver, né? Porque o pH vai medir a quantidade de acidez que está ali, né? A quantidade de hidrogênios ionizáveis que tem ali naquela reação. Então, a partir disso aqui não dá para calcular a concentração, né? Só com isso aqui no caso, né? Determinação da temperatura de fusão. Como é que a partir da temperatura de fusão que a gente vai calcular o quanto essa reação foi o rendimento dela? Também não faz sentido isso aqui, né? Então, o teste que permitiu de fato reprovar, né, o lote só pode ser a titulação,
né? Porque com a titulação a gente consegue saber qual era a concentração, né, que estava ali na amostra, né? Para quem não lembra de titulação, eu aconselho a dar uma olhadinha aí, mas a resposta da 103 é a letra E, né? O método 5, titulação, beleza?